Olá, sejam bem-vindos ao Resumos para Concursos. Eu estou estudando para o concurso de Estância Sergipe, por isso eu resolvi preparar alguns resumos dos materiais que eu estou estudando. Hoje eu estudei sobre a evolução política e os símbolos municipais de Estância. Lembrando que aqui é só um resumo daquilo que eu aprendi e que eu não sou professor de História, ok? Não estou aqui tomando o lugar do professor de História, estou apenas compartilhando aquilo que eu aprendi. Uma coisa interessante que eu aprendi, que eu não sabia, é que Estância, por muito tempo, foi subordinada a uma vila chamada Santa Luzia do Real. Santa Luzia do Real hoje é conhecida aqui como a cidade de Santa Luzia do Itaí. Em 1757, o rei deu uma certa autonomia para a Estância. Ele permitiu algumas vereações, algumas audiências, arrematações e outros casos judiciais. Isso fez com que ocorresse uma separação jurídica da vila de Santa Luzia. Então já deu certa liberdade à Estância, mas a Estância ainda não estava separada de Santa Luzia do Itaí. Em 25, essa data é importante, do 10 de outubro de 1831, a atual cidade de Estância se torna a Vila Constitucional da Estância. Nessa fase, Estância ainda estava diretamente ligada com Santa Luzia do Itaí, só que em grau de igualdade agora, porque Estância se torna a Vila Constitucional. Santa Luzia do Itaí já era uma vila, Estância também se torna uma vila. Mas a comarca ainda era ficava em Santa Luzia do Itaí. Então tinha essa dependência ainda do pessoal de Estância de Santa Luzia do Itaí. Em 5 de março de 1835 foi criada a comarca de Estância. E a data importante aqui, em 4 de maio de 1848, Estância foi levada à categoria de cidade. E aí Santa Luzia do Itaí passa a ser dependente de Estância. Então, no início, Estância era dependente de Santa Luzia do Itaí. Depois que Estância se torna cidade, Santa Luzia do Itaí passa a se tornar dependente de Estância. Em 1911, Estância passa a ser distrito-sede e ocorre aí o desligamento de Santa Luzia do Itaí. Então, elas estão completamente separadas agora. Nenhuma depende de uma, nem outra depende de outra. E teve uma reforma, a reforma de 1960, que Estância passa a ser uma zona econômica de Sergipe. Então, esse foi o resumo básico aqui dessa evolução política de Estância. Primeiro, ela estava ligada, dependente de Santa Luzia do Itaí, passou a um grau de igualdade quando se tornou vila. Depois, foi criada sua comarca. Depois, Estância se tornou cidade e Santa Luzia do Itaí se tornou dependente de Estância. Depois disso, Estância passa a ser distrito-sede e aí ocorre o desligamento de Santa Luzia do Itaí e depois Estância, já em 1960, passa a ser uma zona econômica de Sergipe, ok? Aqui agora a gente vai ver a bandeira de Estância e o símbolo. Bom, a bandeira de Estância, ela tem essa imagem aqui. A bandeira de Estância tem essa imagem. Essas faixas azuis, elas representam os dois principais rios que cortam a cidade, o rio Piauí e o rio Piauitinga. Isso é importante de saber. O rio Piauí e o rio Piauitinga cortam a cidade de Estância. E essas duas faixas azuis aqui representam justamente esses rios. Essa cor dourada central representa as riquezas de Estância. E agora a gente vai para essa cor dourada aqui. Ó. Agora a gente vai para o brasão. O brasão tem um escudo sanítico. Essa é a forma do brasão. E tem esse brasão tem a vocação dos colonizadores portugueses com influência francesa. Então, aqui nós temos o brasão, ó, separadamente da bandeira. Temos aqui o brasão, e esse formato é sanítico, e ele tem aqui uma influência dos colonizadores portugueses e com a influência francesa, ok? A coroa, essa coroa em cima aqui, coroa argente, não é uma coroa de prata, é uma coroa de chumbo.
ok? É uma coroa de chumbo. Pelo que o professor explicou, coroa de ouro é quando a cidade é a capital. Coroa de prata quando a cidade se torna, ou era a capital, e se torna, e deixa de ser, aí fica prata. E as outras cidades, aí é uma coroa de chumbo. No caso, distância, coroa de chumbo. É uma alusão ao cognome de princesa do Piauitinga. Faz aí uma referência ao rio que corta a cidade. Ok? O campo do escudo se apresenta em blau. Essa cor azul aqui é o blau. Cor que simboliza a formosura, a bondade, a perseverança, a lealdade e a justiça. Então essa cor azul representa essas qualidades positivas aí da cidade de Estância. Temos também aqui a fábrica. Olha aqui, ó. A fábrica lembra as usinas do passado, presente e sua esperança para o futuro, o progresso, o positivismo, coisas modernas. Então a fábrica que tem aí remete justamente isso, tanto às usinas do passado como o progresso futuro. Temos aqui as buzinas de boiadeiro, ó, esses berrantes aqui que se encontram, que mostra a origem da cidade, fazenda de gado, de onde vem o nome Estância. Estância está ligado aqui à criação de gado, ok? O metal argênteo, que é de prata aqui, na buzina de boiadeiro, nessa parte aqui, simboliza o trabalho, a prosperidade, a paz, a religião, unido a goles, que é a parte vermelha aqui, ó, que representa a nobreza e vitória. Tem também o livro aqui, ó, o livro aqui. Esse livro representa o anelo dos naturais, ou seja, o cuidado dos naturais da terra pelo cultivo do conhecimento, que levam à prosperidade individual e coletiva. Então, mostra o cuidado pelo conhecimento, pela prosperidade individual e coletiva. E a cor heraldítica, goles, em vermelho, que contorna o livro, essa cor aqui que contorna o livro em vermelho, simboliza a caridade, a interprediz, a honra, o amor à terra natal. Essas são aí as informações importantes sobre o brasão da bandeira de Estância. Temos também o hino de Estância. O que é que pode cair aqui? O nome da compositora, Francisca dos Santos de Assunção. Foi ela quem criou o hino de Estância. Tem aqui alguma parte, Estância Jardim de Sergipe, Dom Pedro II que deu esse apelido à Estância. Rainha do Abaís, Estância, ó terra querida, gentil guarida, ricão feliz. Tu és princesa, olha aqui o apelido dela, princesa do Piauitinga, que é justamente o rio que corta essa cidade. E aí tem mais sobre isso, aqui fala das fábricas também, ó. Fala das fábricas, e tem mais, esse hino, ele continua, é bom dar uma olhada. Então esse é o resumo sobre o que eu aprendi hoje, sobre a evolução política e sobre as características aí dos símbolos municipais de Estância.